É um aulão, porque as salas se fundiram para nós estarmos estudando um tema específico, importante, sobre a Bíblia e a política. Eu sei que a gente tem falado mais sobre questões políticas do que a própria Bíblia até agora, né? Mas a Bíblia vai entrar mais hoje. E o objetivo aqui do nosso estudo é realmente compreender o que é que a palavra de Deus diz e como a palavra de Deus nos ajuda a nos posicionarmos numa eleição, né, num momento desse. Certamente, não é nada simples, é muito complexo, então a gente não vai aqui falar de posições, partidos, debates e tudo, certo? E nem queremos que a igreja seja um palco para isso. Interessante, só uma comparação, né? Você vê, o Rock in Rio, que é um festival idólatra e pagão, né, de música mundana, proibiu o uso do palanque para os políticos. Entende? Eles proibiram. Então, o político não vai subir no palanque para falar. Muitas igrejas evangélicas abrem o púlpito para os políticos, certo? A pretexto de que aquele político, quando foi crente, ele vai beneficiar a igreja evangélica. Parece uma coisa boa, mas não é. Não estou dizendo que um crente não possa entrar na política partidária, ser candidato. Acho que pode, a Bíblia não proíbe, mas ele tem que fazer direito, obviamente, né? Tem que fazer da maneira correta, sendo fiel ao Senhor, não se corrompendo e buscando os princípios da palavra de Deus na sua vida e no seu ministério na política. Então, só para você perceber, instituições mundanas entendem como é complexa a questão do discurso político e se posicionar. Agora, como indivíduos, devemos nos posicionar, você tem que escolher um candidato, né? Eu, particularmente, acho que não é interessante votar nulo ou votar branco, porque enfraquece o sistema democrático, que não é perfeito, mas é o que temos, é melhor do que viver numa monarquia absolutista, né? Quem aqui já viveu numa monarquia absolutista? Acho que ninguém, mas se você lê a história dos, né, déspotas, tiranos, imperadores, o povo não tinha nenhum tipo de direito, praticamente, né? Então, a ideia é nós termos um entendimento do que é essa questão política, das coisas que acontecem, e nos posicionarmos para cada um. Por isso que a ideia do voto secreto. Seu voto é secreto. Não precisa dizer seu voto para ninguém. Certa vez eu estava na universidade e uma colega perguntou: Valei, você vai votar em quem? Minha resposta foi essa: não, meu voto é secreto. Mas você não vai votar no fulano, na fulana que lhe deu a sua bolsa de estudo? Aí eu disse: olha, ninguém deu nada, não. Isso é do governo federal, né? Não é da pessoa, né? É do Estado. Então, mas bem, a ideia é que nós temos que nos posicionar nesse sentido e você orando ao Senhor, vendo propostas, estudando a situação, obviamente conhecendo a Bíblia e um pouco da história, aí você faz a sua escolha e decisão. E se você não quiser contar para ninguém, você não é obrigado a contar para ninguém quem você votou. Seu voto é secreto. Acabou-se. Você não tem que ficar dando satisfação para fulano, para cicrano, em quem você votou. Se você quiser, você vota, você fala, né? Bem, nós paramos aqui aspectos da política e das ideologias e vamos orar para que Deus nos abençoe e para que venhamos a estar meditando nesse assunto tão complexo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, por esta manhã estarmos aqui glorificando o Teu nome. Te agradecemos porque é o Senhor que nos fortalece, nos abençoa e nos ajuda a vivermos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Dai-nos sabedoria, Senhor, para escolhermos aquele candidato que o Senhor quer que nós venhamos a escolher. Dai-nos entendimento para tomarmos as decisões corretas, decisões são sempre constantes na nossa vida e devemos pautá-las pela Tua palavra, que é a Tua vontade. Te peço ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria para isso, como igreja. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Por que falar de ideologia política? Porque por trás dos aspectos políticos sempre existem as
ideologias. Na verdade, não só por trás da política. Por trás de tudo que você vai ver na sociedade, existe ideologia. Como nós falamos, o que é uma ideologia? É uma crença social. Nós temos uma crença teológica. Deus fundamenta tudo na nossa vida. A palavra de Deus é a base para tudo. A sociedade, ela está secularizada. A sociedade, não só no Brasil, mas praticamente ao redor do mundo, ocidental pelo menos, ela baniu a pessoa de Deus, quer seja o Deus da Bíblia, quer seja qualquer outro Deus, né? Ela baniu. Mas na prática, todo ser humano tem um Deus, nem que seja o Estado, nem que seja o indivíduo, nem que seja o materialismo, a riqueza. Todo ser humano vai ter uma divindade a quem adorar, porque é inerente ao ser humano esse aspecto religioso de adoração. Ele pode dizer, eu sou ateu, mas o ateu tem um Deus. Pode ser o humanismo, pode ser, bem, a própria ideologia. Então, e entendemos que na política existem as ideologias, são crenças sociais, e, de modo geral, acredito que, não vou dizer porque também eu não vi todos, mas praticamente todos os candidatos são guiados por ideologias. Então, independente da ideologia, ela tem muitos erros, porque ela não é fundamentada no Senhor, ela é fundamentada numa crença humana. O que é uma crença social, uma crença humana? É uma crença onde Deus está fora e aqueles valores vão resolver os problemas da sociedade. É meio que um sistema teológico sem Deus. Existem os problemas e as mazelas, que é o que nós chamamos de pecado, que nós entendemos que é espiritual e que se reflete no aspecto físico, mas para quem tira Deus da vida e da sociedade, os problemas são a pobreza, são a falta de emprego, são o subdesenvolvimento. Então, na cabeça das pessoas, resolvendo isso, a humanidade ela será redimida e salva numa perspectiva humana. Então, tem pessoas que, a maioria das pessoas acaba pensando assim, quem está envolvido nesse âmbito da política. Então, tem políticos muito sinceros e honestos que acreditam que, se nós dermos saúde, educação e erradicar a pobreza, resolvemos o problema da humanidade. Essas três coisas são boas, de uma perspectiva humana? São. Mas isso resolve os problemas da humanidade? Não. E será possível erradicar esses três problemas nessa era em que nós vivemos? Também acredito que não. Isso vai permanecer até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque o problema é o pecado. O problema do ser humano é espiritual e isso afeta todos os outros aspectos da vida humana. Então, senão, mesmo com a conversão, ainda somos pecadores. Mesmo crendo em Jesus, ainda falhamos. Significa que nem se todo o planeta fosse composto por crentes, nós conseguiríamos resolver as questões. A gente vê isso pelas igrejas. Você tem a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, uma igreja congregacional, uma igreja não sei das quantas. Por que tantas igrejas e uma mesma Bíblia? Então, você já percebe que é porque nós somos pecadores e não conseguimos ter unidade na fé. É o mesmo Jesus, dessas pelo menos que eu falei, é o mesmo Jesus, né? Professam uma salvação pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, mas são divisões. Por quê? Então, o pecado é muito profundo. E estamos no aspecto, então, da soteriologia. Por conta da soteriologia problemática, não é de admirar que as ideologias tenham uma visão distorcida do mundo e, por implicação, do governo e da política, ou seja, uma cosmovisão distorcida. Então, a soteriologia é a doutrina da salvação. Então, as ideologias, elas apresentam propostas de salvação da humanidade. Vamos salvar a humanidade. Como? Riqueza, saúde. Muitos defendem a educação. Né? Olha, mas nós podemos ser pecadores muito bem educados e ainda assim profundamente pecadores. Por sinal, os grandes filósofos, né, acadêmicos, são muito pecadores, porque não creem no Senhor nosso Deus e são extremamente educados e sofisticados. Então, assim, educação não quer dizer que eu vou estar mais perto de Deus e não vai resolver o problema da humanidade. Então o senhor está dizendo que é ruim ser uma pessoa educada? Não estou dizendo isso. Entenda o que a gente está dizendo. É importante você ser educado, óbvio, para a glória de Deus. Mas se você for educado para a glória do homem, aí
perde o sentido da própria educação. Então, o entendimento do crente, o entendimento da Bíblia, o entendimento das Escrituras, qual é? A salvação do homem é o Senhor Jesus Cristo. Pronto. O ser humano ele será salvo em toda a sua complexidade e completude, em todo o seu ser, pelo Senhor Jesus Cristo. Acabou-se. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. É Jesus quem nos redime espiritualmente, só que essa salvação não é só espiritual. Ela afeta a nossa vida no mundo concreto. Entende? Por isso que um crente ele tem frutos de salvação. Ele não pode ser um salvo só no espírito, porque é muito ruim a gente falar essa ideia. Minha vida espiritual. Minha vida material. Não, é a minha vida. A vida é todo. Então não tem só a vida espiritual. Tudo é espiritual. Você se vestir e vir para cá hoje é uma atitude espiritual. Entende? Se você fez para a glória de Deus. Se você vai no médico e faz um tratamento para a sua saúde, é uma atitude espiritual. Se você faz para a glória de Deus. Porque eu quero ter uma saúde para poder servir melhor ao Senhor. Eu doente, como servirei melhor ao Senhor? A não ser que Deus tenha um plano para eu servi-lo doente. Aí é outra história. Aí não adianta eu ir no médico. Eu posso até ir, devo ir, mas Deus quer que eu o sirva doente. Então, a ideia é que tudo na nossa vida é espiritual. Né? Tudo. Mas, sim, pode falar. É interessante, pediram para as perguntas elas serem faladas. Então, se tiver um microfone sem fio, ajudará. Mas enquanto não tem microfone sem fio, fala aí, Henrique, por favor. Sim. Isso. 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 É verdade. Isso. É bem colocado pelo Henrique, pensando nessa área do conhecimento, de estudos, de academia. Você pode ser uma pessoa formada nas melhores escolas do mundo, com todos os graus. Você tem um conhecimento, mas é um conhecimento que a gente chama de secular. Sem Deus, esse conhecimento não dá fruto. Embora Deus usa pessoas não crentes que têm muito conhecimento para beneficiar a humanidade. Por exemplo, quem desenvolveu o carro? Será que era crente? Quem desenvolveu o celular? Será que era um crente? Acho que não. Nossa pasta de dente, né? O nosso calçado, não eram crentes. Mas Deus deu um conhecimento a eles para nos beneficiar. No entanto, o Henrique está certo. Um conhecimento sem Deus, ele é infrutífero para a glória do Senhor. Você está na universidade estudando, ou você gosta de estudar, lembre-se disso. As pessoas estudam pelo estudo. E aí? Estudar pelo estudar. E aí? Qual o fruto disso? Só para que eu seja inteligente ou reconhecido? Então perde o propósito. O objetivo é a glória de Deus. Se não houvesse pecado no mundo, tudo que existe seria voltado para Deus. Um programa de TV, uma música, a arte, tudo. Tudo. Tudo seria pensando, Deus gosta, Deus será adorado, Deus se alegra com isso. E é assim que nós devemos viver. A mesma ideia do conhecimento. Eu vou ler esse livro porque eu quero saber como eu vou glorificar a Deus melhor. Através desse tema. Eu não conheço esse tema, então essa é a ideia, né? Diga, irmã. Isso. Isso. Agora, só uma observação para a gente voltar para o tema principal. Isso não quer dizer que nós não devamos estudar, porque nós podemos cair nos extremos. Obscurantismo é um extremo. Outro extremo, intelectualismo. Então, nós não queremos ficar nenhum dos dois. Nós queremos, obviamente, estudar e conhecer. Sempre é importante ler e estudar. Todas as idades, em todos os momentos, se atuar. Sempre é importante. Mas para a glória de Deus. Porque senão, é Eclesiastes, né? É vazio, é sem sentido, é correr atrás do vento. Então, nas ideologias modernas, os objetivos suplantam os princípios. Qual é o objetivo? Se o objetivo é
erradicar a pobreza, eu vou fazer isso a qualquer custo. E aí eu posso quebrar princípios importantes. E aí a ética, ela é regida não por uma base sólida, como a Bíblia Sagrada, Deus. A ética acaba sendo regida pela circunstância. A ética moderna, ela é assim. Ela é regida pelo contexto em que as pessoas vivem. Se a sociedade... É por isso que tem muita gente que é abortista e acha que está certo. Por quê? Porque se a sociedade, como um grupo social, obviamente, não vê problema nisso, então a gente pode abortar, né? Matar crianças. Porque a ética ela é relativista. Para os crentes, a ética não é relativa. A ética espelha quem? Deus. E, obviamente, Deus não é a favor disso. A Bíblia condena, somos contra. Pronto, muito simples. Mas para a sociedade moderna, não é assim. E aí pense no mundo ocidental e talvez partes do Oriente, né? Então, ideologia moderna, os objetivos vêm primeiro do que os princípios. Crentes vivem por princípios. Nós, crentes, não vivemos pelo aspecto que a gente chama de pragmático, pelos resultados, pelos objetivos que queremos alcançar. Então, queremos uma igreja lotada, repleta. Então vamos fazer um culto mais progressista, animado, no sentido, sei lá, mais dançante ou mais pós-moderno, mais parecido com a sociedade atual. A gente tinha que derrubar essas paredes, irmão, para poder caber gente aqui dentro, certo? Com certeza. Mas esse não é o objetivo. Então, entende? O objetivo, nós vivemos por princípios. E a sua vida deve ser assim. Quando você for escolher qualquer coisa, um emprego, mudar de cidade, uma decisão muito importante na sua vida, o que é que a Bíblia diz? Quais os princípios? A Bíblia diz onde eu vou me mudar? Não. Mas a Bíblia fala, por exemplo, se eu for me mudar para uma cidade que não tem igreja, eu tenho estrutura com minha família para podermos congregar só nós, plantar uma igreja ali, eu tenho estrutura para isso? Tenho, então eu vou ser um missionário ali, que é o que é para ser. Mas aí se você reconhece, não, eu não tenho essa estrutura, não me vejo chamado para plantar uma igreja, acho que se eu sair da minha igreja, for para aquela cidade e ficar sozinho com minha família, eu vou enfraquecer, eu tenho ciência disso, então eu não vou aceitar esse emprego, não vou mudar de cidade. Um exemplo, entende? Então a Bíblia orienta as nossas tomadas de decisão. E agora cada mente tem uma sentença, né? Você em oração vai tomar suas decisões. Então, interessante que pensando nessa questão de ideologia moderna e de objetivos suplantam princípios, eu estava na universidade no interior, no Crato. Eu fui professor 2 anos lá, curso de letras. E aí eu fui evangelizar um rapaz socialista, marxista, militante. Aí, evangelizando o rapaz, pregando o evangelho, eu disse, você morreria pela sua causa? Eu falando, né? E eu achei que ele dizia que morreria. Aí ele disse, jamais. E eu me assustei. Ele disse, eu ia mentir até o fim da vida. Aí eu perdi até a linha do raciocínio, porque eu achei que ele dizia que ia morrer, né? Aí eu disse, bem, pois é, eu morreria pela minha causa, mas o efeito do argumento se perdeu. E aí eu percebi, até aquele momento eu não tinha entendido bem, eu percebi que eles são pragmáticos. Eles estão defendendo, não só eles, qualquer outro militante de outra ideologia, estão defendendo uma causa, mas na hora que chegar assim, ou a sua ideologia, a sua vida. Opa, meu amigo, minha vida. Não quero saber de ideologia, não. Eu quero a minha vida. Entende? Quando se chega para um crente, ou sua fé ou sua vida, na minha fé, pode levar a vida. É o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa diferença. Porque a nossa fé não é uma ideologia. Crentes não têm ideologia. Crentes têm teologia, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Entende? E nós, crentes, na verdade, se tivermos que escolher, e vamos ter que escolher entre candidatos que têm várias ideologias aí diferentes, nós temos que escolher aquele que menos prejudica o entendimento bíblico que nós temos sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a igreja e até sobre princípios em relação ao Estado, entende? Mas lembrando, não tem uma ideologia que fecha 100% com o cristianismo. Não existe.
Todas têm pecados, todas têm problemas. Cada uma das ideologias... Próximo slide. É um slide a cada 30 minutos. Cada uma das ideologias transforma a humanidade num Deus. E por isso todas têm muito em comum. Então, há um engano achar que existe uma ideologia mais pura e que os crentes têm que seguir essa ideologia. Isso é um erro, né? Não existe essa ideologia. O liberalismo idolatra o indivíduo. O socialismo idolatra a classe econômica. Outros teóricos vão dizer que idolatra o Estado. O nacionalismo idolatra o Estado-nação ou a comunidade étnica. O conservadorismo, que tem muito a ver com os crentes, a ideologia conservadora é uma ideologia, ela é muito próxima de nós, mas ela idolatra o quê? A tradição. Como a tradição do Brasil é de origem católico-romana, então acaba que coincide com alguns valores cristãos que nós também defendemos. Entendeu? Que não são todos. Então, há um parentesco aí, uma interseção. Mas não quer dizer que a ideologia conservadora acerta em tudo. Porque em outros países que a tradição é ateísta, aí o conservadorismo ele é ateísta. Entende? Em outros países que a tradição gira em torno de libertinagem, o conservadorismo ele vai a favor dessa libertinagem. O conservadorismo é uma ideologia que ela se amolda à tradição, porque isso é ser conservador, é manter o quê? A tradição. Entende? Então a gente tem que ter isso em mente. Eu vou votar no candidato conservador. Certo, só dá certo porque ele defende pautas éticas, não coincidente, não é porque ele é crente. É porque, coincidentemente, a pauta ética do conservador no Brasil ficou parecida com a Bíblia. Entende? Mas ele não está defendendo a Bíblia, necessariamente, nem a glória de Deus. Ele não professa isso. Os candidatos não professam assim. Entende? Então, agora, ele defende uma pauta conservadora. Por exemplo, anti-aborto, né? Anti-homossexualismo. Né? São pautas conservadoras. Mas não quer dizer que são crentes. Tem que ter esse entendimento. Não quer dizer que são crentes. Não estão fazendo aquilo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estão fazendo porque são conservadores. Uma ideologia conservadora. Como a base da nação foi formada pelo catolicismo romano, então o conservadorismo acaba defendendo isso. Certo? Óbvio que eu estou simplificando, mas a história tem muito mais a ser colocado aqui. Então, eu dei exemplo de 3 ideologias, tem muitas outras, 4 com conservadorismo, tem outras ideologias, cada uma delas vai ter um problema, vai ter uma dificuldade, mas também cada uma delas vai ter um aspecto positivo. Por exemplo, o liberalismo nos dá liberdade de culto, o socialismo pensa nos pobres, né? Eu não estou dizendo que isso é puro ou é idealizado, tem problemas dos dois lados, porque se o liberalismo me dá liberdade, eu tenho liberdade para fazer as coisas mais absurdas do mundo. E da mesma forma, se eu vou defender os pobres, muitas vezes eu posso defendê-los da maneira errada. Agora, a Bíblia tem textos onde nós temos que nos preocupar com os pobres, né? Aqueles que sofrem. Existe. E a Bíblia também nos mostra que nós temos que ter liberdade. Deus nos deu liberdade. Deus vê você pecando e não te mata. Então, por quê? A mim também, não me mata. Por quê? Deus deu liberdade. Deus deu liberdade para a pessoa pecar e fazer a pior besteira do mundo. Deus deu liberdade para o ser humano ir para o inferno. A pessoa vai para o inferno porque ela quer ir para o inferno. Deus deu liberdade. Então, quer dizer, a gente tem que... As coisas não são tão simples, elas são complexas, certo? Então, existem aspectos positivos e negativos, mais negativos do que positivos dentro das ideologias. E é assim que a gente tem que tentar enxergar as coisas, porque se você for defender, tem uma ideologia dos crentes, essa aqui é a ideologia dos crentes. Não está certo isso, entende? Não tem nada que reflita exatamente o princípio bíblico. Agora, vamos para um novo aspecto do nosso estudo, mais bíblico, que é Jesus e o agir político. Então, Jesus, ele viveu num cenário extremamente politizado na época. Se você lembra da sua leitura do Novo Testamento, haviam muitos messias, ou pessoas querendo se colocar como messias na época de Jesus. O Messias, na época de Jesus, era visto como um libertador social, como a teologia da libertação fez, trouxe
Jesus e textos da Bíblia para a libertação da pobreza e foram mal interpretados, que não está certo. E Jesus não veio para ser um libertador social, também não foi assim que aconteceu, mas muitos dos supostos messias do primeiro século, eles vinham com esse propósito. Então, a Judéia, principalmente, estava dominada pelo Império Romano, o sumo sacerdote, sua família, eram extremamente ricos e vendidos ao Império Romano, por isso eles tinham tanto poder para fazer os seus negócios e vender as coisas no templo. Então, Israel estava muito longe do Senhor e da vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, com o poder que tinha, ele poderia fazer um levante com a multidão que o seguia e acabar com o poder do sumo sacerdote na violência. Jesus podia ter feito isso. Jesus poderia ter feito um levante contra Roma. Jesus poderia ter feito isso. Mas ele não fez. Por quê? Porque não é o propósito. Não é o propósito. Lembra, a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Porque ela é uma continuidade do ministério de Jesus. Jesus é o cabeça. A igreja é o corpo. Nós não podemos fugir, como igreja de Jesus, crentes em Jesus, do ministério de Jesus. Não podemos. Se Jesus ele tivesse feito um levante político contra Roma, ele estaria demonstrando a nós que nós devemos ter um engajamento político maior do que o que temos hoje como igreja. Não estou falando como indivíduo, estou falando como igreja. Como indivíduo, você pode, se quiser, participar de um partido político, mas é muito complicado também. Eu digo você pode porque, enfim, você tem liberdade, embora é muito complicado. Quando você vai ler o estatuto de um partido desse, é quase um estatuto de uma igreja, é quase uma religião, qualquer que seja o partido. Então, é complexo. Mas, bem, o fato é que Jesus ele não se engajou. Olha, o próximo slide diz assim: diga não à política na igreja. Culto não é comício, púlpito não é palanque, Jesus não é cabo eleitoral. Então, por isso, na igreja, nós não defendemos um candidato X ou um candidato Y, e nem cedemos o púlpito para nenhum tipo de candidato. Igreja que faz isso está errando, entende? A igreja que defende abertamente certos vieses políticos, ela está entrando numa seara muito complicada. Por quê? Porque ela está desvirtuando o seu propósito. Da mesma forma, uma igreja que se decide pelo assistencialismo. Não, vamos usar nossos recursos, nossa energia, nossa força para auxiliar uma comunidade carente que está bem ali. É pecado fazer isso? Não. Mas a igreja corre o risco de se desvirtuar. A gente pode fazer? Pode, mas é extremamente complexo. Entende? Chega o ponto, e isso aconteceu historicamente em várias igrejas batistas, chega o ponto de que a igreja vive em função do assistencialismo e deixa de estudar a Escritura, deixa de ter momento de oração, deixa de pregar o Evangelho, e é só o assistencialismo. E as pessoas saem bem felizes. Por quê? Porque eu estou ajudando alguém. Então quer dizer que a igreja não deve ajudar ninguém? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que é uma seara complexa, como é também essa da política. E então, temos aqui um exemplo sobre o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no seu ministério, e como ele não se engajou politicamente, é que Jesus, ele pagou o tributo ao Império Romano. Então, o Senhor Jesus Cristo claramente pagou um imposto romano. O fato de ele pagar um imposto romano significa que ele não queria ir contra a dominação romana naquele momento. Ele se submeteu à lei romana. Entende isso? Então, ele se submeteu. É para pagar o imposto? Eu pago o imposto, não tem problema. O imposto era correto? Não. O imposto romano não era correto. Aquele imposto ali era sobre os dominados, os oprimidos, as pessoas que foram oprimidas. Então, eles poderiam, vou me levantar contra, vou me rebelar contra a autoridade romana, certo? Jesus fez isso? Não, ele aceitou. Da mesma forma, quando ele foi preso pelo Sinédrio, Pedro até tinha uma espada lá e queria lutar, Jesus também não se rebelou, se deixou prender. Ele tinha todo o poder para não ser preso ali, mas ele não.
me prendam. Quando chegou no julgamento romano, Jesus também se deixou matar. Ele poderia não ser morto ali. E Pilatos não entendia, tanto que Pilatos fica em crise. Eu posso te libertar, você não diz nada, eu tenho poder para te libertar, você não fala nada. E o que Jesus disse? O poder que você tem foi dado do alto. Se não fosse, você não teria poder para fazer o que está fazendo. Então, Jesus entendia que até Pilatos, que ia condená-lo, recebeu a autoridade de Deus para ser um governador romano e decretar a sentença de morte do Senhor Jesus Cristo. Percebe que, em um certo sentido, assim, que absurdo, né? Que absurdo. Então, o pior governante que vier do céu foi dada a autoridade a ele. E nós vamos nos submeter, porque nós somos como Jesus. Só não nos submeteremos quando for tirado nosso direito de adorar a Deus, de ler a Bíblia e de pregar o Evangelho. Aí o crente não se submete, ele faz escondido, né? Mas é o que acontece nos países que são perseguidos. Mas entende? A lógica do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve na terra, foi essa. Ele não brigou, ele não foi atrás. Agora, contra os fariseus ele brigou. Contra o sacerdote, Jesus brigou. E foi bem duro lá no templo. Por quê? Porque ali eram pecados que estavam afetando diretamente o sistema de adoração ao Senhor. Mas essas questões políticas, Jesus ele se manteve não envolvido, se preocupou em levar o evangelho. E penso eu que é um modelo para nós. E que nós vivemos no mesmo sistema, um sistema extremamente politizado, debates políticos, e devemos votar. Claro, na época de Jesus era um império romano, era dominação, não tinha voto, não tinha democracia, não tinha nada disso. Mas haviam rebeliões, haviam revoltas, como houve, né? Depois de Jerusalém foi completamente destruído, o templo foi destruído lá pelo ano 70 depois de Cristo. Mas hoje há uma forma de opinião, que não é uma revolta armada, que é o voto. E você pode manifestar sua opinião. E, obviamente, no fim das contas, Deus vai mostrar o resultado do que Ele quer para a nossa nação. Talvez mais importante do que o voto é a nossa oração, para que Deus tenha misericórdia. Deus pode mandar um governante ruim e a gente pode sofrer bastante. Né? A gente, acompanhando a guerra na Ucrânia, a despeito de falar quem está certo ou errado naquela guerra, quem está sofrendo? É a família que deixa seu emprego, sua casa, tudo, e vai para um outro canto e o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Imaginou isso acontecendo? Você deixando sua casa, você comprou, seu carro dá para levar, e as coisas, você bota sua família dentro do carro, vai embora, fugindo para salvar sua vida, e chega no outro país, e agora? Você, né, reestruturar tudo. Por quê? Porque os governantes decidiram travar uma guerra. E quem obviamente, permite que isso aconteça e quer que isso aconteça? O Senhor, nosso Deus. Para o mal, certamente não, mas para o nome dele ser glorificado. Então, pensando em tudo isso, e no exemplo do Senhor Jesus, poderíamos falar também do apóstolo Paulo. Só que Paulo também ele poderia ter se envolvido nessas questões. Por sinal, Paulo até usou leis romanas a seu favor. Quando ele foi preso em Jerusalém, ele apelou a César. Ou seja, tinha que ser julgado diante do imperador. Aí eu não sei se Paulo apelou a César porque ele queria ter oportunidade de pregar ao próprio imperador, já pensou? Pode ser. Mas o fato é que ele apelou por ser cidadão romano. O cidadão romano ele tinha esse direito. E foi o que ele fez. Então, ele usou as leis a seu favor, pensando no avanço da proclamação do evangelho de Jesus. Mas, fora isso, Paulo também não foi contra as autoridades romanas da época. Né, o que era muito comum dos judeus fazerem. Era muito comum os levantes naquele tempo. Agora, para um próximo aspecto, orientações para a votação. Em breve vai acontecer. Então, você vai votar. Você vai escolher candidatos, né? Presidente, governador, deputados. O evangelho está em primeiro lugar. O reino de Deus e tudo tem que estar sujeito a Cristo. E é nisso que você tem que pensar. Certa vez eu ouvi de um candidato essa semana. Está errado você escolher o candidato que é o menos ruim. Eu não acho, porque eu não vejo nenhum bom.
Então, você acaba escolhendo o menos ruim. Mas em que ótica? Na ótica do Senhor Jesus Cristo. Qual desses candidatos é temente ao Senhor Jesus Cristo? É um homem de oração? Qual desses candidatos, né, realmente conhece a palavra de Deus e tem uma família estruturada segundo a vontade do Senhor? Você procura aí. E esses são os critérios para um candidato? Boa pergunta. A turma avalia um candidato pelo aspecto pragmático, resultados. Ok, é um tipo de avaliação e tem sua lógica. Nós, crentes, realmente avaliamos um candidato pela sua moral, pela sua conduta, né? Pela sua ética. Esse é o que nós mais procuramos um candidato. Pelo menos deve ser. Por quê? Porque ele vai, se for um crente no Senhor Jesus Cristo, esse candidato, ele vai refletir o Senhor Jesus e a vontade do Senhor na vida dele. Um candidato assim, capacitado, que é quase, não existe, né, esse candidato, certamente ele traria muitos benefícios para um país, qualquer que seja o país que ele viesse a governar. No entanto, a gente sabe que não acontece isso no nosso Brasil. A gente não tem nem universidade cristã no Brasil. Poucas escolas realmente cristãs. Até as igrejas estão se secularizando. As igrejas no Brasil não falam mais do evangelho. Você vai em algumas igrejas batistas, não são poucas, no Nordeste, que ensina que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Pense, olhe só como o negócio está deturpado e corrompido. Ou seja, cada vez mais está diminuindo o número de igrejas que proclamam o evangelho de Jesus da maneira que é para ser. Então, quando nós formos votar, a gente acaba olhando os candidatos e vendo, dentro da proposta, dentro da vida, da idoneidade, qual é aquele que é o menos ruim, qual é aquele que menos vai prejudicar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não que ele seja crente, mas na sua pauta ele vai prejudicar menos, ou ele não vai prejudicar o andamento da proclamação do evangelho. Veja bem, eu não estou falando, não vai prejudicar a igreja batista. Não é esse o propósito, que é um erro de candidatos evangélicos. Candidatos evangélicos, eles têm uma pauta, um programa de governo que eu considero extremamente errado, porque ele vai legislar ou governar para as igrejas evangélicas, e não é para ser assim. Um governante, quer seja presidente ou governador, ele tem que governar para o povo, crentes e descrentes. Ele não pode, óbvio que ele vai usar os princípios bíblicos se ele for um crente, né? Claro. Mas ele tem que ter em mente que tem pessoas não crentes ali, que também tem que trabalhar, que também tem que comer, que também tem que ter saúde. A gente não vai dar trabalho, comida e saúde só para os crentes. Isso não é bíblico. Isso não é correto, né? No entanto, essa é a pauta de muitos políticos evangélicos. Eu vou governar para a igreja batista, Assembleia de Deus, e procuro o voto nessas igrejas. Parece uma coisa boa, mas não é. Não é uma coisa tão interessante assim. Então, quando você for escolher a primeira coisa, escolher um candidato, for votar, você tem que pensar nisso. Esse candidato, de alguma forma, reflete a vontade do Senhor? Porque aqui é importante, um parênteses para explicar a questão da graça comum. Deus escolhe pessoas, muitas vezes, não crentes, para realizar a sua vontade. E mesmo sem serem convertidas ao seu Jesus, elas refletem aquilo que Deus quer que seja feito. Isso acontece. Deus faz isso hoje em todo o mundo. Deus usa pessoas que não são crentes para realizar ações que os crentes deveriam fazer, que por uma razão ou outra não fizeram. Então, nós temos que ter isso em mente e orar e escolher. Outra orientação importante, no próximo slide. Nenhuma ideologia moderna que suporta as premissas dos candidatos é compatível plenamente com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma. Não existe ideologia que seja plenamente compatível com o evangelho. Elementos e poucos semelhantes, principalmente no aspecto da ética. O conservador é anti-aborto. Obviamente a Bíblia condena o aborto, então isso é semelhante. Só que a motivação ética do conservador é diferente da motivação ética do crente. Entende isso? Qual a motivação ética do crente? A glória de Deus. Não somos abortistas
para a glória de Deus, porque Deus mandou. Qual a motivação ética do conservador? É outra, não é a mesma, entende? Então não é uma adoração a Deus. Mas, no final das contas, o resultado acaba sendo o mesmo. Crianças não sendo mortas, certo? E é aí que a gente faz a análise. Aquele conservador não é crente. No entanto, ele tem uma pauta que, eticamente, é parecida com a minha. Então, acho que vai beneficiar o evangelho do reino de Deus na Terra. É basicamente essa lógica. Falei da questão do aborto, mas tem muitas outras questões. É muito complexo, porque tem um candidato que defende uma coisa e outra não. Por exemplo, tem muito aquela ideia. O socialismo é mais a favor dessa cultura da libertinagem, né? Homossexualismo e tal e tal. O liberal não é. Não, o liberal também é. A ideologia liberal. Porque se ela defende a liberdade do indivíduo, é para ele fazer o que ele quer. Então, o liberal, você vai encontrar liberal que é pró-LGBTK mais EBTUL e alguma coisa mais que eles inventam lá. Brincadeira. Então, estão entendendo? Vai ter liberal que defende isso também. Estou dizendo, agora, vai ter liberal que não defende. Por quê? Porque é um liberal conservador. Então, tem as misturas ideológicas aí e que vão definindo um candidato. Não é uma coisa pura. Ninguém é só... deve ter, mas, de modo geral, não é um socialista puro, não é um liberal puro. Não é assim que funciona. É meio que mesclado as coisas. E as coisas ficam difíceis na nossa mente, muitas vezes, né? Então, a ideia é ter isso em mente. Eu estou dizendo isso por quê? Porque no YouTube se difundiu muito, alguns canais de youtubers cristãos defendendo que o liberalismo era a posição dos crentes. E não é bem assim, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque ideologia, que é essa crença social, ela não tem uma equivalência com o evangelho. E vai ter algum sistema político um dia que vai ter essa equivalência com o evangelho? Não, não vai. Só quando Jesus voltar. Por isso que a igreja, ela não pode ser o Estado. Quando a igreja tentou ser o Estado, a gente sabe o que aconteceu na Idade Média, né? Então, a igreja nunca deve governar como Estado. Jesus, quando vier, ele vai governar e implantar o sistema correto. O Senhor Jesus vai ter poder para fazer isso. E aí viveremos numa teocracia. Jesus governando justamente a humanidade. Hoje, impossível. Hoje, essa não é a nossa causa. Não vamos conseguir, como igreja, resolver essas questões. Não dá. É utopia achar quem vai conseguir resolver isso aqui. Partido político não vai resolver. Esse candidato agora não vai resolver. E o outro não vai resolver. E o outro não vai resolver. E não vão resolver. Na verdade, só o Senhor tendo misericórdia da nossa nação. Mas isso não quer dizer que eu não deva votar, certo? Eu tenho que votar e escolher o voto que melhor glorifica ao Senhor. Outra orientação, eu acabei de falar o slide. Nenhum candidato vai resolver os problemas da nossa sociedade. Lembre-se, os objetivos das ideologias não podem ser nossos ídolos, nem seus representantes, os salvadores. E não sei se você nota como em outras campanhas isso aconteceu, candidatos do passado apresentavam soluções e se viam como salvadores do povo. E o povo votava achando que aqueles políticos eram os salvadores. Aí você viu o escândalo do Collor, né? E tantas outras coisas mais. Percebe? Então, nem a ideologia é uma doutrina de salvação, não vai salvar, não vai. Porque a política é sedutora, a gente acha que vai, né? Não vai. E nem o candidato é o salvador. Isso não vai acontecer, certo? Agora, o equilíbrio. Temos que estar por dentro das coisas e votar, tendo esse entendimento. E eu queria só reforçar aquela ideia. Muita gente, eu acho que diminuiu muito, as campanhas antigamente eram piores, porque ficava muito papel no chão, né? Era muita bagunça na cidade. Eu acho que hoje diminuiu bastante, talvez por causa das mídias digitais. E leis também, né? Contra esse tipo de panfletagem. Mas ainda existe muito do povo abraçando os candidatos como se fossem salvadores, como se fossem pessoas assim incríveis, maravilhosas. E o candidato acaba também, né? Ele gosta, ele aceita, ele quer, ele precisa para o voto. Era para ser exatamente o contrário, né? Era para o povo estar analisando
né, até indiferente, e os políticos rastejando e suplicando, né? E a gente, não, peraí, eu estou analisando, tenha calma. E porque assim a gente colocaria um pouco mais de dificuldade na vida, porque se eles ficarem muito confortáveis, não é interessante. E aí tem uma série de outras questões. Os próprios salários, né, deixam os políticos muito confortáveis, o que não é interessante, não é verdade? O próprio sistema promove isso. Então, nós que somos o povo, digamos assim, não devemos facilitar tanto as coisas para os políticos. Pelo contrário, né, a gente tem que mostrar que não estamos satisfeitos, não acreditamos muito em você, vamos ver o que você vai fazer. E esse deve ser o nosso discurso. Não um discurso de amor e paixão. Não vejo nesse lado. Pelo contrário, né? Voto, sempre fui a favor de votar. Até quando chegava o irmão e dizia, vou votar em branco, estou desenganado. Não, você tem que votar. No entanto, né, o candidato é servo do povo. E ele tem que ser tratado como tal. Essa é a ideia. Mas ninguém vai fazer isso. Tudo bem. Mas o crente vive por princípios. Nós não vivemos pelo aspecto pragmático, pelo resultado. A gente vive por princípio. Então, vamos seguir o princípio que eu acredito, pelo menos, que é o mais bíblico. No próximo, diz assim, votamos baseados em princípios bíblicos. Eu acabei adiantando de novo o slide. Incrível. E eu estou dizendo isso porque eu não vi antes de vir para cá, né? E não em objetivos político-econômicos e sociais a serem alcançados. Isso é um problema. Eu vou votar no candidato porque ele tem uma agenda assim, que vai trazer investimentos para o país, aquela que o país vai crescer e tal, mas esse candidato... Vou usar o exemplo do aborto, que eu acho que é ponto passivo aqui, né? Mas esse candidato, ele defende o aborto em todo o período de gestação. Um exemplo. Estão entendendo? Aí eu tenho que escolher crescimento econômico ou morte de crianças legalizada. Percebe? Então, são coisas que a gente tem que avaliar. É bom o crescimento econômico? É, mas eu tenho que ter os critérios. Se tiver nesses critérios, obviamente, a gente vai escolher o princípio, não é verdade? De salvar vidas. Um exemplo. É difícil dar exemplos, porque a gente realmente não quer orientar aqui para um lado, para o outro lado, então é muito complexo. Mas a gente quer mostrar um viés mais coerente com a Escritura. A Bíblia não diz, vote no candidato da legenda tal. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia tem princípios. E é aí que a gente tem que usar a nossa mente, com os princípios da Escritura, para escolher o candidato que menos vai agredir os princípios da palavra do Senhor. Por exemplo, num período de eleição, todos os candidatos querem ganhar o mercado financeiro. O mercado é um Deus. O mercado é um Deus. Ele não tem uma pessoa que comanda o mercado financeiro no Brasil, certo? A princípio. São várias pessoas, e esse mercado, querendo ou não, dita muitas regras da nação. E o presidente, o governador, principalmente o presidente, que não for de acordo com o que o mercado espera, é provável que ele perca as eleições. É por isso que você vê um país como a China, fechada, comunista, mas com um sistema econômico meio que capitalista, meio que capitalista, aberto ao mercado. Então, o mercado global dita, e a China, se quiser crescer, tem que se submeter ao mercado global. Percebe como são as coisas? Então, o mercado financeiro é muito forte, o global e o nacional, o nosso mercado brasileiro. O que é que acontece? Acontece que os candidatos todos acabam sendo a favor do mercado. O que é que o mercado espera? Quais as expectativas do mercado? Juros baixos, inflação baixa, investimentos, não sei o quê. Aí acabam que se amoldando. Só que tem a ideologia. A ideologia de um diz, eu vou privatizar tudo de novo. A ideologia do outro diz, eu vou desprivatizar. Não, mas eu quero desprivatizar. É o estatizar? Pronto, o estatizar. Mas não é do Estado, seu estatiza? Desestatizar. Para desprivatizar. Não tem desprivatizar? Vamos criar essa palavra agora, por que não? O Senhor nos deu criatividade. É brincadeira, irmão. Pode ficar
criando palavra aí, não. Só o jornalista que pode criar palavra nova, não é não? Pode. Né? Bem, vamos lá. Então, a ideia de estatizar, né? Então aí quando a ideologia pega, aí a turma se distingue, mas todos querem agradar o mercado financeiro, porque senão não serão eleitos. Então, temos que ter esse entendimento. O que é que me interessa na nação? É a questão econômica? Eu estou defendendo a pauta econômica? Esse é o mais caro para o país? É isso que vai resolver o problema do país? Será? Né? Todo presidente defende isso, que vai resolver essa questão, está aí até hoje, né? Ou será que nós devemos defender princípios? Penso eu que são os princípios, porque esses princípios ensinados de geração a geração vão transformar vidas, né? Outra importante informação: a democracia não é um sistema perfeito. Governo perfeito somente a teocracia em que Deus mesmo governa. As pessoas às vezes defendem a democracia de modo assim: eita, então o senhor é ditador. De forma nenhuma. Pelo contrário. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. Porque no Brasil é assim: se eu falo isso, a democracia não é um sistema perfeito. Automaticamente no nosso país está sendo assim. Você é um tirano. Você defende um governo absolutista. Não! Tem um meio termo. E o meio termo é o quê? É que a democracia é o que temos. Mas ela não é perfeita. E tem vários tipos de democracia. A nossa é representativa. Existe a democracia mais aberta. O povo, através de plebiscitos, escolhe todas as pautas, praticamente, não todas, mas muitas. E é muito mais participativo. Funciona no Brasil? Não sei, só estou dizendo que tem, né? Se funciona ou não, a gente pode testar depois. Mas o fato é que somos uma democracia representativa e que tem defeitos e que tem muitos problemas. Então a gente tem que entender que a democracia, ela não é a salvação. E democracia é outra ideologia, viu? Uma ideologia democrata, onde o povo, é uma ideologia coletivista, onde o povo é colocado como o ídolo, né? A pessoa mais importante é o povo. E aí parece que ser coletivista é o que dá certo. Não necessariamente. O povo pode estar muito errado. Aquela ideia, a voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus, né? Não, não é. O povo pode estar completamente errado. A voz de Deus é a voz de Deus. É a Bíblia Sagrada. Então, e pode notar, a multidão normalmente acaba se corrompendo, indo por um caminho errado. Se você está sozinho e todo mundo pensa de um jeito e você é diferente, você não deve se adequar à maioria só porque é a maioria. Você tem que ler a Bíblia e julgar quem está certo à luz da Bíblia. Eu ou a maioria? Se eu percebo que sou eu, infelizmente, eu me auto-excluo, eu vou sair dessa maioria porque não vou viver dessa forma. Se é a maioria que está certa, segundo a palavra de Deus, eu vou ter humildade de reconhecer o meu erro e me adequar à maioria. Então, a democracia, ela não é o sistema perfeito. O candidato que defende, democracia. Democracia é importante, é o que temos. Não tem, talvez, um sistema melhor. O pecado corrompeu tudo. Mas não quer dizer que ela é a coisa mais importante, o sistema que vai funcionar sempre. E já deu o segundo toque? 2? Incrível. Tudo bem, irmãos. Então, nós temos pouca coisa. Pronto, próximo domingo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrar e deixar para perguntas, certo? Só não vale a pergunta. Pastor, em quem eu voto? Não vale. Pastor, qual é o candidato melhor? Também não vale. Não vale. Quem que você vai votar? Não vale. Vou dizer, meu voto é secreto. Essas perguntas não valem. Agora, perguntas outras, obviamente, vale. E depois a gente pode até ter outro momento para conversar mais, se os irmãos têm dúvidas em outros assuntos. É porque eu sou ruim de mídia social. Porque se eu fosse melhor, aí eu colocava lá, né, no YouTube, né, que a turma fala, olha, coloca aqui embaixo nos créditos, para você dizer quais perguntas você tem, curta o vídeo, né? Olha, está sendo gravado. E aí você coloca as perguntas lá e a gente pode depois tentar responder. Vamos orar e ir para o nosso intervalinho para voltar já para o nosso culto em adoração ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, por estarmos aqui. O Senhor nos dá a bênção e a alegria de conversar sobre assuntos mais complexos, ó Pai,
para a glória do teu nome. Sabemos que são complexos, é difícil, que o Senhor nos instrua, nos ilumine, para estarmos sempre voltados para o Senhor. E pensando, qual candidato o Senhor quer que nós votemos? Qual é o candidato que é da vontade do Senhor para mais 4 anos aí de governo no nosso país? E te pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor verdadeiramente, que o Senhor levante verdadeiramente uma sólida base bíblica e cristã na nossa nação, porque, ao meu ver, parece muito frágil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, a Tua palavra, ela realmente esteja espraiada e inundada dentro do nosso país, uma cultura bíblica venha a ser instalada, que sabemos que não vai resolver todos os problemas de pecado da nação, mas certamente trará muito conforto, muita alegria, e principalmente o nome do Senhor será glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.